Fala pessoal do Startup, tudo bem? Luiz Candreva aqui de novo e agora a gente está indo para o nosso segundo episódio dessa série em que a gente fala sobre o que fazer depois de um evento, sobretudo esses de final de semana, em que você foi lá para desenvolver a sua startup, né? Para levar uma ideia e eventualmente sair de lá com algo mais concreto. Então o mais famoso deles certamente é o Startup Weekend. Então o que fazer depois, né? A gente teve uma breve introdução no outro episódio e agora a gente vai avançar um pouquinho mais para falar sobre quais são os steps que pela prática têm se mostrado aqueles mais valiosos, né? Obviamente não tem receita de bolo, não tem os 5 passos para isso, os 10 passos para aquilo, como a gente já falou, mas esses são os passos que eu tenho visto por aí, que o pessoal tem trazido para mim, que tem dado mais certo e é o que eu tenho aplicado com algumas startups com as quais eu estou envolvido. Então, vamos lá, sem mais delongas, hoje de Startup Kit, aqui do Yugo. Yugo é um gateway de pagamentos, é uma plataforma para pagamentos, muito parceiro das startups, inclusive é o que a gente usa lá no EasyPark. Então você saiu do evento, né? Você terminou o teu Startup Weekend, você tem uma ideia bacana, você validou uma série de suposições, uma série de hipóteses, você validou uma solução, validou um problema, uma solução, desenvolveu ali um MVP, pode ser mais ou menos, um pouco melhor, chegou, apresentou para o pessoal. Ganhou, não ganhou, isso tudo não importa, tá? Aquilo tudo serve como uma grande validação para vocês, mas ganhar ou não o evento não é o mais importante. O importante é que você passou por um processo e agora aprendeu uma metodologia. Essa metodologia você vai poder usar quantas vezes você quiser, em quantas startups você desejar, em quantos projetos você desejar, até dentro das próprias empresas onde vocês eventualmente trabalham. Bom, você está naquela próxima semana, no dia seguinte, na segunda-feira ou na terça-feira, uma equipe enorme, às vezes ali 5, 6, 7, 10, 12 pessoas. Então o primeiro passo para isso tudo é a equipe. Eu enxergo muito claro que a primeira coisa que tem que se resolver é a questão da equipe. O que tem que se resolver? A equipe vai continuar? Vai continuar junto ou não vai continuar junta? Quantos de vocês que terminaram o evento juntos vão efetivamente continuar? Eu quero porque eu acho legal, acho bacana, não sei o quê. Achar legal, achar bacana, vocês serem amigos, vocês terem criado laços ali muito bacanas porque participaram de um evento muito intenso, de um final de semana bastante intenso, é tudo bacana, tudo muito legal, tudo muito prazeroso. Amizade não tem nada a ver com o desenvolvimento da sua empresa. Uma coisa tem que ser diferenciada, uma coisa tem que ser distanciada da outra. E você tem que entender que a sua empresa, pensando no lean, né, enxuta, a tradução que a gente tem aí talvez mais próxima é isso, enxuta, né? A sua startup tem que ser enxuta. A sua startup tem que ser o que ela precisa ser. Ela não pode ter sobra, ela não pode ter ninguém além do que é o necessário. Então você precisa ter exatamente quem é necessário para o seu time. Nada além disso. Se você tiver alguém além disso, você já começou a sua empresa de maneira errada, gastando recursos, disponibilizando equity para essas pessoas de uma maneira diferente. Então, você precisa ter a difícil decisão, e ela vai ser recorrente aí na sua trajetória como empreendedor, de determinar quem fará parte da sua equipe. Ninguém é dono da ideia, ninguém tem um NDA, o NDA é um Non-Disclosure Agreement, é um contrato de confidencialidade, ninguém tem isso, ninguém é proprietário do negócio, não tem uma obrigação de vocês seguirem como sócios, tá? Isso é uma coisa que me perguntam muito, eu já vi muita gente perguntando, vocês não são obrigados a seguirem como sócio. Obviamente que não, certo? Você escolher um sócio é algo muito difícil, é mais difícil do que escolher um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, muito, muito mais difícil do que escolher isso. O sócio é uma pessoa que vai trabalhar com você no dia a dia e que tem uma série de influências sobre a sua empresa e sobre o que você vai fazer. E se você decidiu tocar uma startup, significa que aquilo vai ser a sua principal atividade. Em certo momento aquilo se tornará a sua principal atividade. E nesse momento você tem que ter um sócio que vai trabalhar junto com você. Eu já tive uma série de problemas em encontrar o sócio certo, né? Em encontrar essa pessoa, e o Startup Weekend, por exemplo, é um lugar excelente para encontrar essas pessoas. Você trabalha, você vê na prática como funciona. Mas você conhece a pessoa até um certo momento. Você não conhece tanto assim para determinar, nós seremos sócios. Simplesmente porque vocês trabalharam juntos durante um final de semana. Então o primeiro passo é, determine quem serão os seus sócios mesmo. Aquele que vocês querem ter ao lado de vocês e principalmente aqueles que acrescentam para a startup de vocês. Aqueles que serão um diferencial. Toda startup inicia com um diferencial básico, que é a equipe.
Vocês não têm nada além disso. Vocês não vão ter um produto, vocês não têm uma marca, vocês não têm clientes, vocês não têm usuários. Vocês começam com um grande diferencial, que é a equipe. Então escolham bem essa equipe, selecionem bem quem vai ser essa equipe. Entendam que vocês vão ter que dividir equity, isso numa empresa. Equity é o percentual, é quantas cotas cada um terá dessa empresa. Então, se vocês têm 4 sócios, por exemplo, vocês podem dividir de uma maneira igualitária, cada um ter 25%, ou vocês podem dividir 2 tendo 20% e os outros 2 tendo 30%, por exemplo, ou outras N maneiras que vocês julgarem interessante, mas isso tem que fazer sentido. Nem sempre a divisão, nós temos 10 sócios e cada um vai ter 10%, é a melhor divisão, então você precisa escolher o caminho certo. E para isso existem algumas ferramentas, eu vou listar algumas aqui abaixo, são várias que existem por aí, vocês podem procurar outras e certamente vão encontrar. Eu utilizo algumas dessas e tenho passado para as startups das quais eu faço mentoria para que elas utilizem essas também. Isso tem dado muito certo. Então a primeira delas é o Founders, que se escreve sem o E, então Foundrs.com. Aqui está aqui embaixo aqui para vocês poderem procurar no texto aqui de descrição. Essa ferramenta vai permitir que vocês coloquem lá 4 founders, 4, o que já é uma enxugada geralmente da maioria dos grupos que se formam. E aí esses 4 founders vocês vão delimitar o que cada um deles faz, né? Você tem uma série de opções, um questionário que vocês vão responder e ele vai nortear. Não tenham aquilo como ferro e fogo, né? Aquilo não é obrigatório, nada disso é obrigatório. Tudo depende do que vocês enxergam como o melhor caminho. Mas é um bom balizador de direcionar vocês para qual caminho é o melhor caminho a seguir. Quanto de equity cada um deve receber, por exemplo, numa empresa que se formará. Mais do que isso, comecem a pensar em formalizar essa empresa. E para isso vocês têm que conversar com os sócios. Quantos poderão ficar full time? Quantos entram agora? Quantos estão dispostos aos sacrifícios que envolvem você desenvolver uma startup? Não é algo tão simples, não é algo tão trivial. Às vezes o pessoal vê a parte legal, vê aquele final de semana super divertido, super gostoso, um monte de troca, você conhecendo pessoas novas, uma atividade intensa, etc. Mas a realidade é muito mais dura. A realidade é bastante mais difícil. Existem outros vídeos aqui nos canais dos empreendedores que vocês podem ver e entender sobre isso. Então, olhando todo esse espectro, né, quem está realmente afim? Quem vai aguentar o tranco? Quem vai ter a resiliência para na hora que der errado, na hora que tiver que injetar dinheiro? Vocês terão que injetar dinheiro em algum momento. Não precisa ser grandes montantes, mas terão. Não se iludam com, vamos ter um aporte inicial e tal. Procurem aporte num próximo momento. Ou melhor, talvez nem procurem aporte. Sejam abordados por alguém que queira aportar. Esse é o momento que me parece o ideal para vocês receberem um aporte. Então, o primeiro passo é organizem a equipe. Quem vai seguir na sua equipe? Mandem aqui embaixo, contem as suas dificuldades, mandem oculto se quiser, pode mandar no meu e-mail diretamente, mas quem vai fazer parte da sua equipe? Isso é o mais importante. Determinem isso e aí nos próximos episódios a gente vai conversar sobre os próximos steps, ou seja, formalizar essa empresa, entender o que o seu MVP funciona ou não funciona de verdade, começar a traçar as parcerias, fazer conexões com potenciais clientes, traçar um cronograma, entender como isso vai se formular e aí sim avançar para eventualmente começar a tocar a sua startup, eventualmente pensar até quando é que você pode sair do seu emprego, se você estiver empregado, ou quanto de recurso você tem para injetar, por quanto tempo, enfim, uma série de questões que a gente vai debater aqui para frente. Essas são alguns exemplos de questões que a gente vai debater. Como vocês sabem, eu gosto muito que vocês interajam, então me tragam as questões de vocês, me tragam as dúvidas, me tragam o que vocês enxergam que são as dificuldades. É daí que vem essa troca. Tá? Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, manda aqui embaixo, comenta, envia, manda e-mail, manda comentário, manda o que vocês acharem interessante e vamos voltar a conversar na próxima. Espero vocês no próximo episódio para a gente falar um pouco mais sobre o próximo step. Depois que você escolheu a equipe, o que fazer. Até mais, gente. Valeu! Rumors spreading round, United Texas town. About to shack outside the game. You know what I'm talking about.